Amados paroquianos, paroquianas, amados amigos, quero partilhar com vocês uma breve reflexão sobre a liturgia deste fim de semana, 21º domingo do tempo comum. Ouçamos o evangelho deste domingo, que se encontra em São Lucas, capítulo 13, versículo 22 ao 30. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e tu nos ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, e ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vides Abraão, Isaque e Jacó junto com todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós mesmos sereis lançados fora, verão muitos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim aos últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Então, compartilhar com vocês a reflexão desse 21º domingo do tempo comum. Então a temática é a porta estreita, escolhas que definem a eternidade. Amados, a palavra de Deus que acabamos de ouvir nos convida a uma reflexão profunda sobre nossas escolhas e o destino de nossa alma. Jesus, em sua jornada para Jerusalém, percorre cidades e povoados, e em meio a essa caminhada, alguém me faz uma pergunta: Senhor, são poucos que se salvam? Essa é uma questão que ecoa em nossos corações até hoje. E a resposta de Jesus, como tantas vezes, não é um simples sim ou não. Ele nos convida a uma ação, a um esforço. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O que significa essa porta estreita? Não se trata de uma passagem física, mas de uma escolha de vida. Viver o Evangelho, seguir os passos de Jesus, exige renúncia. A porta estreita é o caminho da cruz, do amor que se doa, do serviço humilde. A porta estreita é o caminho da cruz, do amor que se doa, do serviço humilde, da misericórdia que perdoa. É o caminho de quem coloca Deus em primeiro lugar, de quem se afasta do pecado e das seduções deste mundo. Jesus nos adverte que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E por quê? A resposta pode estar na procrastinação. No Evangelho, aqueles que batem a porta e são rejeitados dizem: Nós comemos e bebemos contigo, e tu nos ensinastes em nossas praças. Eles tiveram a oportunidade, a proximidade com Jesus, mas não fizeram a escolha. Confiaram que a simples convivência com o Senhor era suficiente para a salvação. A primeira leitura deste domingo é do profeta Isaías, capítulo 66, versículos dos 18 ao 21,
nos mostra a amplitude do plano salvífico de Deus. O Senhor diz: eu irei reunir todas as nações iníquas, e de todas elas tomarei alguns para sacerdotes e levitas. A salvação não é um privilégio de um povo, mas um chamado universal, que se estende para todos. Também o nosso Salmo 116 hoje ecoa essa mesma verdade, convidando todos os povos a louvarem o Senhor. Louvai o Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Ninguém está excluído do amor de Deus, pois a sua bondade é eterna e a sua fidelidade não tem limites. A porta da salvação é universal, mas entrar por ela exige um esforço pessoal e uma resposta de fé. A porta estreita de que fala Jesus é para todos, sejam eles de onde forem, desde que aceitem o convite e se convertam. Essa universalidade da salvação é um tema recorrente na pregação da igreja. Veja o que o Papa Francisco nos lembra, que a porta da misericórdia de Deus é sempre aberta para acolher todos, mas é estreita no sentido de que exige de nós o esforço de nos corrigirmos e de nos convertermos. Não é uma porta que podemos passar sem esforço, sem mudarmos o nosso coração. Esse esforço de conversão muitas vezes é desafiador. Ouçamos o que diz, no domingo de hoje, a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5 ao 7, 11 ao 13. Nos fala da disciplina divina. O que nos lembra o autor de Hebreus? Suportai a correção, porque é como filhos que Deus nos trata. Toda correção, a princípio, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça. A vida cristã não é fácil. Há aprovações, lutas e sofrimentos, mas assim como um pai educa seu filho com firmeza e amor, Deus nos corrige. As dificuldades, as tentações e até os nossos próprios fracassos podem ser oportunidade para nos aproximarmos mais dele. Essa disciplina, embora dolorosa no momento, é o caminho para o amadurecimento espiritual. O Papa Bento XVI aprofundou essa ideia em sua catequese, afirmando que a fé não é um saber ou uma coleção de conhecimentos ou regras, mas uma relação com uma pessoa, com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa relação exige compromisso e confiança, e a disciplina divina é um sinal de que Deus nos ama o suficiente para nos guiar, para que possamos viver essa relação de forma plena. O contraste final da leitura do Evangelho é marcante. Eis que há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Isso nos lembra que a salvação não depende de nossa posição social, de nossa riqueza ou de nosso status religioso. Não são os primeiros na sociedade, os poderosos ou os que se julgam justos, que têm a salvação garantida. Pelo contrário, muitas vezes são os últimos, os humildes, os que se reconhecem pecadores e dependem da misericórdia de Deus, que encontram a porta aberta. A porta é estreita, não porque Deus quer que poucos se salvem, mas porque o caminho da santidade exige renúncia e humildade, virtudes que a sociedade de nosso tempo muitas vezes despreza. Que esta palavra nos inspire, amados, a um exame de consciência. Será que estamos nos esforçando para entrar na porta estreita? Ou estamos confiando que a salvação virá de forma automática?
sem um compromisso real com Cristo, a porta está aberta, mas a decisão é minha, é sua, é nossa. Que o Senhor nos dê a graça de assumir a cruz de cada dia, de aceitar sua disciplina com humildade e de escolher o caminho estreito do amor e da santidade, para que, no final da nossa jornada, possamos ouvir dele a doce voz: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados, gratidão a você que nos acompanhou. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de ir à missa. Então não perca a missa. Coragem! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.